meu nome é Mariana e eu sou museóloga, e essa é a nossa última aula do curso. E para ela a gente vai fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente falou ao longo dessas aulas todas. Então vamos lá! Ter a experiência desse curso, de poder conversar com vocês sobre vários assuntos que eu considero extremamente importantes em relação à conservação preventiva. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas aulas. Então vamos recapitular tudo que a gente falou ao longo desse semestre de forma bem resumida. A gente conversou sobre a diferença de conservação preventiva, conservação curativa e restauro. E a gente fez uma atividade para a gente saber como funcionaria cada um desses em cada caso, em cada objeto. A gente tem que lembrar que a conservação preventiva é tudo aquilo que a gente faz antes do objeto precisar de algum cuidado. É o que a gente faz para que a vida dele dure o máximo possível sem a gente causar nenhuma interferência nele. Ou seja, embalagens adequadas, um espaço bom para ele, uma climatização adequada, uma iluminação adequada, os cuidados ao manusear, os cuidados ao transportar, todas as questões que são relativas ao objeto, mas principalmente ao entorno dele e aos cuidados que a gente tem com tudo que o envolve. A conservação curativa, por outro lado, ela já vai fazer algumas pequenas intervenções. A gente está falando de higienizações, por exemplo, quando a gente pensa em conservação curativa. E o restauro, que é quando a gente precisa fazer uma reintegração, é quando a gente precisa fazer com que o objeto que já está degradado volte a uma situação que a gente consiga ao menos identificá-lo. A gente também conversou sobre como é importante o trabalho do conservador-restaurador quando a gente vai adquirir algum bem para uma coleção ou para um museu. Afinal de contas, a gente precisa fazer uma avaliação do estado de conservação dele e ver se a nossa reserva técnica, se o nosso espaço de exposição e se todos aqueles espaços que a gente tem condições de recebê-lo ou não. A gente também falou da importância da gente registrar cada coisa que acontece com ele ao longo da vida institucional dele. Ou seja, o registro do seu ciclo de vida. Quando ele entra numa instituição, a gente tem que ver qual o estado de conservação dele, todas as intervenções que já foram feitas, quais os procedimentos que precisam ser realizados. A gente precisa ter uma descrição dele bem detalhada para a gente não perder ele na reserva técnica e todas aquelas questões que a gente conversou que precisam constar numa ficha de diagnóstico. A gente também falou sobre a importância de um ambiente adequado para esse trabalho. Afinal de contas, quando a gente pensa em conservação curativa, a gente também está envolvendo as nossas ações e os nossos espaços. Afinal de contas, quando a gente trabalha com conservação-restauração, a gente precisa fazer com que o objeto dure o máximo possível. Todos os cuidados que a gente tem para esse processo vão garantir a sua longevidade. Ou seja, até mesmo o ato da gente usar luvas, da gente utilizar os materiais certos para higienização, da gente ter uma boa luminosidade para realizar intervenções, tudo isso acaba interferindo na longevidade do nosso objeto. Afinal de contas, se a gente fizer uma intervenção errada, muitas vezes é muito pior do que não ter feito intervenção alguma. Afinal de contas, a gente vai acabar mexendo com a estrutura do objeto. E mesmo que seja por uma boa causa, a gente sempre tem que ter o máximo cuidado possível para a gente realizar as nossas funções aí com responsabilidade. A gente também falou que quando a gente vai fazer uma higienização de acervos, quando a gente vai fazer a limpeza desses acervos, a gente tem que tomar cuidado e pensar de que materiais que eles foram feitos, quais os cuidados que a gente vai ter para essa higienização. A gente tem que seguir à risca aquilo que a gente previu no nosso diagnóstico e todas essas questões são muito importantes para a gente fazer essa higienização com muito cuidado. A gente também viu que existem vários tipos de higienização. Nós temos as higienizações a seco, as higienizações mecânicas e nós temos as higienizações úmidas, semi-úmidas e os banhos. A gente também viu que cada um desses processos serve para uma situação diferente e que a gente tem que usar o nosso bom senso para saber quando a gente deve fazer uma coisa ou outra. E é claro que a prática leva à perfeição. Quanto mais vezes a gente realizar essas intervenções com sucesso, quanto mais vezes a gente testar os produtos que a gente está usando, ver se eles não causam danos, quanto mais a gente estiver atualizado nas literaturas da área, nas pesquisas que os nossos colegas de trabalho fizeram, que tiveram bons resultados ou não tiveram bons resultados na utilização de determinadas substâncias, a gente vai pegar todas essas experiências e agregar no nosso cotidiano, para a gente também tentar fazer o nosso melhor e fazer com que esse objeto fique saudável e sobreviva aí por muitas gerações e possa comunicar muitas coisas.
Nós também falamos sobre a importância do acondicionamento de acervos. Isso está naquela ideia de conservação preventiva. Então a gente aprendeu a fazer aí uma das diversas formas de embalagens de acondicionamento. E a gente também aprendeu que cada tipo de acervo e cada objeto vai precisar de uma forma e de uma embalagem que o acomode o melhor possível. E que essas embalagens também são feitas de materiais inertes. A ideia é que a gente consiga acomodá-los de preferência em embalagens personalizadas que abracem o tamanho deles e que ajudem a preservá-los e acondicioná-los de forma adequada nas estantes, nos armários, nas gavetas ou em qualquer outro mobiliário que a gente tenha dentro do nosso trabalho, da nossa reserva técnica ou do espaço de uma coleção. A ideia é que a gente sempre consiga pensar na melhor forma possível de acondicionar esses objetos. A gente também falou da importância e do porquê a gente faz isso, por que a gente preserva os acervos, por que a gente quer acondicioná-los de uma forma adequada, por que a gente vai ter todo esse cuidado de manuseio. E a gente faz isso para que a gente tenha uma representação de determinadas identidades, de determinados papéis da sociedade, de determinadas histórias que fazem parte daquilo que nós somos. A gente faz o trabalho de conservação para isso, para que a gente tenha essas memórias preservadas para as futuras gerações, para que a gente se tenha representado, para que a gente tenha a nossa história representada, a nossa memória, e que os nossos filhos, os nossos netos e as futuras gerações todas tenham acesso àqueles objetos que são representativos para determinados grupos, para determinadas comunidades e para a sociedade de uma forma geral. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas, que vocês tenham se sentido à vontade para conversar comigo, para enviar mensagens. Eu sempre estarei disponível, mesmo depois do término dessas aulas, para caso vocês queiram alguma bibliografia da área, para caso vocês queiram trocar alguma ideia, para caso vocês tenham alguma dúvida, sempre que vocês quiserem é só escrever e falar comigo que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Afinal de contas, quando a gente pensa na área de conservação e restauro, a gente tem que sempre estar atualizado, a gente sempre tem que estar lendo e procurando se aperfeiçoar. No que eu puder ajudar nesse processo, tô aqui. A atividade dessa semana, que vai ser a nossa última atividade, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou deixar para vocês um formulário lá no Google Sala de Aula para vocês responderem sobre o que vocês acharam dos vídeos, o que vocês acharam das minhas aulas e o que vocês acham que pode ser melhorado. E a partir dessas experiências eu pretendo melhorar nos próximos vídeos e nas próximas aulas. Espero que vocês consigam responder. Qualquer dúvida é só falar comigo lá no Google Sala de Aula. Então é isso, pessoal. Espero que a gente se encontre por aí. Tchau, tchau.